Vivemos em um mundo cercado por corrupção, um mundo vazio de esperança. Vivemos com medo da morte, com medo da vida, cercado por traumas, por perdas, por lutos. Um mundo desigual, injusto, corrompido. Será que é possível ter esperança em um mundo assim? Venha orar com a gente, suplicar, pedir por dias melhores. Essa é uma série sobre esperança e você é o nosso convidado especial. Você é muito bem-vindo. Amém. Boa noite. Graça e paz de Jesus Cristo seja no seu coração. Eu sou o pastor Ricardo. Você é muito bem-vindo. Espero que você tenha uma boa estadia, se sinta abençoado por Deus. A grande razão de nos reunirmos aqui é acreditarmos no Evangelho de Jesus Cristo e eu espero que esse Evangelho faça sentido para você, para o seu coração. Semana passada, nessa série, nós conversamos a respeito da segunda parte de Melhores no Amor e a respeito da descoberta de sermos amados, amados por Deus, queridos, desejados por Deus, ao invés do contrário, odiados, repudiados, a descoberta desse amor que define toda a nossa identidade. Um amor que faz com que lancemos fora toda a culpa e todo o medo, e para isso conversamos a respeito da restauração de Pedro, Pedro que negou a Cristo por 3 vezes, e então quando se reencontra com Cristo, Cristo faz a ele 3 vezes a pergunta: Pedro, tu me amas? E então, nesse contexto, havia um convite de Jesus para que Pedro largasse mão do passado e se entregasse a esse amor que simplesmente ama. Porque o amor, ele não precisa de justificativa para amar, ele apenas ama. Porque é isso que o amor faz. E por fim, aplicamos a ideia de que a grande motivação para servir a Deus, e eu diria a única, é o amor. No final das contas, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa devoção, Ele sabe quem nós somos, plena e completamente, e sabe se o servirmos a partir do medo, a partir do desejo por aquilo que Ele pode me dar, ou se de fato eu o sirvo porque eu o amo. E hoje conversamos cedo, aqui na classe de integração, a respeito de que, porque Deus, quando cria todas as coisas, Ele não faz um homem um robô, que tivesse um código que o impedisse de pecar. Deus fez homem e mulher livres, Adão e Eva, e podendo então pecar, e Deus sabia que eles fariam isso. Mas é que o amor, ele não pode ser obrigado. E o que Deus esperava de Adão e Eva, é que Adão e Eva se voltassem por opção para Ele, e não porque foram feitos para isso e não tem opção de fazê-lo. Por isso a nossa adoração, ela sempre precisa ser voluntariosa, fruto de um coração que, conectado a Deus, diz: eu te adoro, Senhor, eu desejo estar de fato na sua presença. E hoje eu quero falar a primeira parte de Melhores na Dor, e depois teremos uma segunda parte, e depois nós teremos a parte, o dia em que seremos para sempre, e depois teremos a mensagem do Jaime, nos contando finalmente o que aconteceu. Estão todos curiosos, Jaime, né? E contando essa sua experiência, né? Do Deus que o abençoou, o resgatou, e tudo mais. Então a gente vai ter a oportunidade de refletir a respeito de dias menores. No final, estaremos orando aqui por esses pedidos. Se você ainda não fez, coloque aqui o seu pedido. A gente sempre está orando, pedindo a Deus que abençoe. Isso não vai fazer com que o seu pedido seja mais ouvido por Deus, e nem menos.
é apenas uma forma simbólica, comunitária, da gente compartilhar as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas gratidões e fazer essa oração. Deus, nos abençoa, traz dias melhores sobre nós. Correto? Então, se você não fez ainda, a minha sogra fez, né, Fernanda? E pediu a Fernanda para colocar, foi isso mesmo, né? Ela assiste o culto online, então ela está me vendo, sogra, eu te amo. E o Senhor Jesus é testemunha disso. Né? Ela assiste o culto todo domingo lá em Minas Gerais. Né? Eu tive com ela, a despedida dela, ela falou assim, até domingo. Eu falei, meu Deus, que bênção. Então, faça isso, coloque aqui o seu pedido, vamos orar juntos. Dor é um substantivo feminino. Eu não tenho nada a ver com isso, eu apenas estou usando um dicionário. É uma sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação das terminações nervosas sensíveis a estes estímulos, classificada de acordo com seu lugar, tipo, intensidade, periodicidade, difusão e caráter, ou uma mágoa originada por desgostos do espírito ou do coração, sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido, etc. É claro que o conceito de dor ainda é muito mais amplo do que isso, mas é verdade que nós temos uma verdadeira ojeriza à dor. Nós inventamos remédio para tudo, a fim de que não passemos por nenhum tipo de sofrimento. O sofrimento, ele não faz mais parte da nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura de vitoriosos, de gente de sucesso, de gente que não chora, de gente que não se lamenta, de gente que não sabe o que é uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade, de gente que faz de tudo para ser feliz, porque o que importa é ser feliz. E ser feliz é me afastar da dor, é me afastar de toda e qualquer fonte de sofrimento. O problema é que isso é absolutamente impossível. Nesse exato momento, se você não sofre, você conhece alguém que sofre muito, por qualquer motivo que seja. E a dor, então, é esse convite de Deus a uma reflexão a respeito da nossa existência e da nossa fé. E eu quero, para isso, refletir no texto bíblico de Êxodo, capítulo 3, do verso 7 e 8, e também a parte A do 9, que diz o seguinte: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-me o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o Senhor? Nesse domingo de Páscoa. Pai bondoso, obrigado pela ressurreição de Cristo Jesus. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela dor que o Senhor carregou no corpo, no coração, nas emoções, tudo para me resgatar, para me dar uma nova vida, e os meus irmãos também. Que a percepção desse Deus sofredor lance luz sobre os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas limitações. E assim o Senhor venha nos refinar, assim como o fogo refina o ouro. Que o Senhor venha refinar a mim, meus irmãos e minhas irmãs, através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa é a história conhecida aonde Deus chama um libertador
para salvar o povo. O povo é o povo de Israel. O povo é os filhos de José, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Abraão é o homem a quem Deus um dia disse: farei de você uma grande nação, vou multiplicar, tal como as estrelas do céu, a areia da praia, e vou fazer de você uma grande nação. Abraão acreditou nisso, pegou a estrada, foi até a Canaã, naquela época, a terra prometida, e ficou lá, residiu por lá. E então, a história começa a ter uma reviravolta. Vem Isaac, seu filho, filho da promessa, o filho que Deus prometeu, a sua esposa era estéril, e Deus faz um grande milagre. E então vem Jacó, aquele homem que mentia, que roubava, aquele homem que tinha uma relação com Deus estranha, até o final da sua vida, quando ele se encontra com Deus. Então, a sua identidade, a sua natureza é mudada. De Jacó, agora ele se chama Israel. Então é Jacó que vai ter filhos e passar por um período de enorme seca, e então Israel, os filhos de Israel, vão para o Egito, aonde está José, um dos filhos de Jacó, e então ali os filhos de Israel são acolhidos pelo faraó e por José, um homem extremamente importante, filho de Jacó. E aí então, o tempo passa, nós temos mais uma reviravolta na história, aonde o faraó não conhece José, não conhece os filhos de Israel, e percebe um povo muito forte, muito inteligente, e diz: esse povo vai nos esmagar, nos dominar na nossa própria terra, vamos torná-los escravos. Então, eles são tornados escravos. Até o dia que Moisés, um simples pastor de ovelhas, que vive em locais remotos, sem muita badalação, longe dos holofotes do palácio e das grandes questões mundiais e conspirações, Moisés, no último terço da sua vida, ele viveu 40 anos no Egito, ele viveu 40 anos como pastor de ovelha, e os últimos 40 anos da vida dele, Deus o chama para ser um libertador. Moisés é chamado por Deus para libertar o povo que sofre, que sente dor. Então, essa história de Êxodo capítulo 3 é quando Moisés está ali apacentando as ovelhas, de repente uma árvore começa a pegar fogo, e ele era presbiteriano, porque era uma sarça igual a nossa, o nosso símbolo, né? E ele falou assim: é meio pentecostal, mas eu vou ver. Né? É diferente. É um fogo diferente, não está queimando a sarça. E aí ele se aproximou, de repente veio aquela voz e diz: Moisés, tira a sandália dos pés, o lugar que você está é santo. Então Moisés tira a sandália dos pés, e Deus então começa a comissionar aquele homem que mal sabia falar em público, um homem possivelmente gago. Moisés diz: Senhor, eu não tenho o que é necessário para cumprir essa missão. Deus diz: eu te mandei, vai. Moisés vai. Mas o que chama a minha atenção, e o recorte desse texto, que eu gostaria que ficasse no seu coração essa noite, é que Deus viu a aflição do povo, ouviu o clamor do povo e desceu a fim de livrar o povo. Deus vê a dor. Deus ouve o clamor. E Deus veio até Moisés a fim de resolver essa situação de extrema escravidão e sofrimento.
Mas o primeiro ponto, temos conversado a respeito desse Deus que nos ama, que foi até as últimas consequências para nos salvar. O primeiro ponto que talvez mais nos incomoda é o silêncio do amado. É o fato de que eu espero que Deus fale, mas Ele não fala. De que eu espero que Ele resolva, mas Ele não resolve. E aí eu digo, Deus, e tem salmos que dizem isso. Tem salmos que dizem, o Deus das nações é de pedra, é de pau, é de ouro, é de prata, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. Mas o nosso Deus está no céu, e a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. Ele não é um ídolo, ele é Deus, ele vê, ele ouve, ele sente. E aí um outro salmista vai dizer, Deus, parece que o Senhor está cego. Parece que o Senhor está surdo. Parece que a mão do Senhor está encolhida. Porque Deus olha na minha situação. E os teólogos sistemáticos falam isso a respeito de Deus. Deus é esse ser que Ele se revela, mas Ele se esconde. Eu nunca esgoto Deus. Quando eu acho que eu sei algo a respeito dele, eu me pego percebendo que Ele é mistério. E de repente Ele vem e se revela a mim em misericórdia, em graça, em bondade, em bênçãos, em cuidado, em milagres. E de repente eu estou sozinho no deserto. E Ele faz silêncio. E é isso que nos incomoda. Nesse texto bíblico, nós temos Deus vendo e ouvindo a dor. Mas são 430 anos de silêncio. 430 anos. Pelo menos 4 gerações de israelitas. Crescendo no Egito, e os avós dizendo, sabe por que nos chamamos Israel? Por quê? Por causa de Jacó, que se encontrou com Deus e teve o nome trocado para Israel, porque nós servimos ao Deus que deu o nome da nossa nação, o Deus de Abraão, o patriarca, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus todo-poderoso, o Deus grande, o Deus poderoso, que criou todas as coisas. Mas vovô, nós somos escravos. Nós somos escravos. Numa terra que não é nossa. Trabalhamos de segunda a segunda. Que história é essa, vovô? E ele dizia a respeito desse Deus que falou e que parece que não fala mais, que não vê e que não ouve. 430 anos de silêncio. Isso voltará a acontecer, ou voltaria, já que eu falo daqui para trás, a acontecer entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Malaquias, ou melhor, entre 2 Crônicas e Mateus, nós temos um hiato de 400 anos, aonde Deus não falou novamente, até que Ele enviou o libertador. Então, e essa dor, pensando tanto na nossa dor, quanto na dor desse mundo que sofre, de gente sofrida, na dor que quando não está em mim, está no outro. Essa é a linha do tempo, até a gente chegar, até na Páscoa, e eu preciso falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero mostrar essa música do Palavra Antiga, que é uma música que eu gosto muito, eu já usei ela aqui na igreja, mas ela faz eco àquele salmo que eu disse. Deus, onde estás? Te procuro, te procuraria na porta dessa rua.
Deus, onde estás? Olha no que eu vejo agora, o menino dançou sem roupa, o menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino, o homem esqueceu o menino, fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida. Ah, acende toda a luz, iluminando a terra que convive com a dor, sem esperança. Deus, onde estás? Eu passei por aquele palco, vi um grande homem fardado que gritava ao povo: dinheiro, sem piedade. Ah, o homem passou e se esqueceu da dor que sangra dentro do peito, dentro do peito. Vai. E eu acredito que essa pode ser uma oração nossa. Onde há dor e cura, onde há amor, não há amor e ama. Vai onde há dor e alegra. Vai onde não há amor, transforma. Teu toque forte muda a sorte de quem te encontra. Traz a esperança, faz a esperança, traz esperança. Então, esse é bem o nosso retrato de um mundo sofrido. Né? Conversamos hoje cedo sobre o sofrimento da natureza e o papel dos cristãos, inclusive com relação ao meio ambiente, já que essa, antes de ser uma agenda da cultura e da sociedade, deveria ser uma agenda nossa, que diz as Escrituras que a natureza geme, sofre, com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a restauração de todas as coisas. Mas então nós temos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, escravidão. Nós temos Moisés indo falar com o faraó, intimando o faraó a libertar o povo, mas depois vem as pragas, porque faraó, obviamente, não dá o braço a torcer, e até vir aquela história que o mar vermelho se abre em fuga, e então eles vão embora. Mas, antes deles saírem, a primeira celebração e a instituição da Páscoa. A última praga, vem o anjo da morte sobre todo o primogênito no Egito. E Deus diz assim: Moisés, ordena ao povo que pegue um cordeiro perfeito, o sacrifique, um por família, pegue o sangue e passe sobre o umbral da porta, sobre o batente. Porque quando o anjo passar essa noite, ele vai pular a casa e o primogênito não vai morrer. A Páscoa é essa passagem por cima. Essa ideia de que ao invés de me condenar, ele me redime. Mas a gente precisa ter muito claro na mente que um cordeiro precisou morrer para que o anjo da morte não pegasse o primogênito daquela casa. E Moisés diz: façam pães sem fermento, ervas amargas. Por que ervas amargas? Para que o povo se lembre a amargura que era a vida de escravo no Egito. Por que pães sem fermento? Porque não dá tempo. Vocês precisam sair correndo, com o cajado na mão, de manhã, porque Faraó está vindo atrás e eu vou libertar vocês. Então o pão é sem fermento, não dá tempo da massa fermentar. Então Moisés faz isso. E o povo vai até o Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho, e essa foi a celebração da Páscoa dos judeus. Guarde isso na sua cabeça, porque foi dessa forma que Deus resolveu quebrar o silêncio. A dor, nos diz C.S. Lewis, é o megafone de Deus. Nós temos por hábito dizer que quem não vem pelo amor,
vem pela dor, não é isso? E eu acho que isso faz muito sentido, pelo menos na minha história. E eu conheço muita gente, que acho que só pela dor mesmo. Tem muita gente que pelo amor não vem. Tem que ter uma apertadinha, né? E o C.S. Lewis vai dizer, a impressão que eu tenho é que Deus fala e de alguma forma a gente não ouve. E quando Deus ele quer se fazer ouvir, Ele manda a dor. E é como se fosse um megafone gritando no seu ouvido, dizendo, eu existo, eu sou real, eu estou aqui, conte comigo, não faça esse caminho sozinho, eu amo você, você é amado, e por aí vai. Então essa é a primeira ideia, é que se eu quero me tornar alguém melhor na dor, eu preciso aprender a lidar com o silêncio de Deus, porque Deus fala, mas às vezes não. Eu preciso confiar. Sabe aquela festa surpresa que você não quer que ninguém saiba? E aí a pessoa que vai fazer aniversário, ela fica meio jururu, às vezes pensa até que você esqueceu, não é isso? E aí você fica assim meio que comichão, você fala, fala ou não falo? Não posso falar, vou estragar a surpresa. E aí o dia vai passando, e a pessoa fala, pô, sei lá, esqueceram de mim, não sei o que tal. De repente uma festa surpresa, 10 mil pessoas. Deu um impacto, não deu? Você visualizou isso. E aí a pessoa fala, uau! Então era isso? Era isso. E a impressão que eu tenho é que Deus, Ele precisa manter silêncio a respeito de muitas coisas na nossa vida. E quando a gente murmura ou reclama, Ele deve dizer alguma coisa assim, se o Ricardo soubesse. Se o Ricardo soubesse. Deus, então fala. Ele não fala assim, se você soubesse, Ricardo. Eu falo, fala então, Deus. Ele fala, se você soubesse. Eu falo, beleza, Senhor. Aí ele fala assim, beleza. Então, esse silêncio de Deus talvez nos poupa de muitas questões que talvez a gente sequer vai conseguir processar. O segundo ponto é que Deus vê e ouve a dor. Vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Eu ouço, eu vejo a dor. Então aquela percepção de que Deus é indiferente, ela não cabe no registro do Deus bíblico. Porque o Deus bíblico é esse Deus que vê, que ouve a nossa dor. Não tem oração que Deus não ouça. Não existe oração que Deus não ouça. Quantas vezes eu ouço, pastor, parece que eu oro e só fica no teto. Né? Não é isso? Parece que a oração não subiu, parece que eu não sou ouvido por Deus, parece que Deus... Não existe oração, clamor que Deus não ouça. Ele tem um interesse particular na sua vida. A resposta dele foi esse ciclo, que é o ciclo da Páscoa, e isso foi celebrado por cerca de 2000 anos. Primeiro, escravidão e morte, 430 anos. Depois Deus chama um libertador para promover a libertação, Moisés, o profeta, o grande profeta. E depois tem um cordeiro, que substitui o primogênito daquela família, que morreria, que salva aquela família. Depois você tem uma peregrinação do povo, eu ia falar evangelho de Números, mas Números não é um evangelho. No livro da Torá, no livro de Números, você tem uma peregrinação, porque o povo ele é liberto para ir para uma terra onde manda leite e mel. É uma peregrinação até Canaã, que vai durar mais tempo do que o necessário. É só você ler o livro de Números e você vai ver isso. Então você tem
a escravidão, você tem um libertador, você tem um cordeiro e você tem uma peregrinação, um caminho, uma jornada. Deus te liberta para uma jornada, para uma caminhada com Ele. E é nessa caminhada que o mar vai se abrir, que você vai presenciar milagres, que coisas acontecerão, e você, enquanto anda, você sonha com a Shalom, que era o fim do judeu, o fim da lei. O objetivo era ter a Shalom, a paz, um mundo de justiça, um mundo onde Deus reina. Por 2000 anos, eles celebraram a Páscoa com algumas interrupções, e eles sempre eram lembrados disso. Nós éramos escravos, Deus enviou um libertador, o cordeiro é sacrificado, nós caminhamos e sonhamos com um mundo de justiça e paz. Por que fazemos isso? Dizia o netinho. Vovô, por que a gente faz isso? E o vovô dizia, é o sacrifício da Páscoa, feito ao Eterno, que não passou pela casa dos israelitas no Egito, quando o atingiu com morte. Em vez disso, Ele nos resgatou. Ao invés de nos matar, Ele nos redimiu. A dor nesse momento está sobre o cordeiro. Esse é o sacrifício da Páscoa. E nesse texto, Deus diz mais isso para Moisés. Por isso, por ver e ouvir a dor, eu desci, a fim de livrar meu povo das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Mas quando o Eterno desce e se revela a Moisés, e diz, eu sou. Quem é você? Eu sou. Ele sentia a dor, ele tinha compaixão pelo povo. Mas ele desceu e incendiou uma sarça para livrar o povo de uma escravidão social da nação egípcia. Mas havia uma escravidão muito maior. É como dizer assim, eu tiro o povo do Egito, mas eu não consigo tirar o Egito de dentro do povo, porque o povo ainda ama o Egito. Como que eu faço para tirar o Egito de dentro do povo, de forma que eles sejam livres, completamente livres? É então que o Filho de Deus, Ele desce da sua glória, Ele vive entre nós, e quando João o vê pela primeira vez, diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente tem esse movimento do Cordeiro na Bíblia inteira. Primeiro, em Gênesis, nós temos um Cordeiro que morre. E a partir da morte do Cordeiro, em Gênesis 3, Adão e Eva são cobertos da vergonha. Você tem Gênesis 22, onde Isaac sobe com Abraão até o Monte Moriá. Deus pede a Abraão o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa. E então, quando ele sobe ao monte, Isaac olha
para o altar do sacrifício e diz: papai, tem lenha, tem tudo aqui. Nós vamos sacrificar o eterno, vamos, cadê o cordeiro? Abraão, pai da fé, diz: Deus proverá o cordeiro, filho. Deus proverá o cordeiro. Não é meu, mas deu vontade de adotar. Não deu? Você viu que bonitinho o papai? Se a Nanda faz isso, me mata do coração. Ela tem feito isso. Papai, eu quero você. Aonde você vai, papai? Papai vai trabalhar na firma. Trabalha não, eu quero você. Fala assim: tá bom, filha. Papai também te quer. Quando Abraão levanta a lâmina para sacrificar Isaac, aparece um anjo e diz: tem um cordeiro, Isaac não precisa morrer. Em Êxodo 12, a primeira Páscoa, nós temos o cordeiro que morre para que aquela família seja salva. Em Isaías 53, nós temos o cordeiro cujo sangue é suficiente para redimir, para salvar toda uma nação. Mas quando vem Jesus Cristo, colocar fim a todos os sacrifícios, João diz: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora nós temos um Deus, meus irmãos, que Ele vai além da compaixão. Sofrer com, da empatia. Nós temos o Deus cuja cabeça foi colocada uma coroa de espinhos, que foi mutilado de tanto apanhar, dilacerado, perfurado por uma lança, crucificado. O Deus que sentiu a dor na sua mais profunda forma. O Deus que sentiu a dor que eu e você jamais sentiremos. O nosso Deus, Ele não é como Buda, como Krishna, Allah, ou os profetas, Maomé. Ele se entregou completamente para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. E a história da Páscoa dos cristãos é aquela que foi lida na hora do louvor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No final das contas, a história que se conta a respeito de Cristo, Filho de Deus, é: onde está, ó morte, o seu poder? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Morte, você não pode matar mais. Você não tem a última palavra. Porque Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. Mas veja bem, são 3 dias de silêncio. 3 dias de silêncio. 3 dias sem Deus falar. Os discípulos no caminho de Emaús pegaram a rota de volta para casa, mataram o nosso rabino. Pedro voltou a pescar. Falamos sobre isso semana passada. São 3 dias de silêncio. Até que Maria corre até o sepulcro, se encontra com Cristo e diz: o Senhor ressuscitou.
Então ele vence a dor e a nossa Páscoa é essa celebração. Eu quero que você assista esse vídeo junto comigo. Quase 2000 anos, quando ele vai celebrar a Páscoa dos judeus com seus discípulos, Jesus pede que se monte uma mesa e havia ali o pão, havia as ervas, havia tudo aquilo que precisava ter para que a Páscoa dos judeus fosse celebrada. Mas faltava uma coisa. Faltava o cordeiro. E com certeza os discípulos que cresceram anualmente, ouvindo a história de Moisés, o libertador, ouvindo a história da libertação, da peregrinação, do sonho de um mundo de justiça e paz, ano após ano fazendo aquilo, certamente eles disseram: Senhor, onde está o cordeiro? Nós temos o pão e as ervas. Cadê o cordeiro? E é como Jesus disse: eu sou o cordeiro. Eu sou o pão da vida. Aquele que não come de mim não pode viver, não tem parte comigo. E então, junto com os seus discípulos, ele toma o pão e ele dá graças e diz: esse é o meu corpo que é dilacerado por amor a vós. Eu sou o cordeiro cujo sangue vai te livrar da morte. Existia Moisés, o libertador, mas ele jamais poderia fazer o caminho que eu farei. Eu subirei até aquele monte e derramarei o meu sangue para que vocês vivam para sempre. É dessa forma que ele toma o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança. Essa, portanto, é uma nova tradição, é um vinho novo. É uma nova religião, é uma nova forma de pensar.
Ele diz: esse é o meu sangue, que é derramado para a remissão de todo pecador. Ele sairia dali para ser crucificado, julgado, condenado injustamente, sem pecados, para morrer por mim e por você. Eu quero orar contigo mais uma vez, convidar os presbíteros a virem aqui à frente. Pedro, Ciro, Jaime, Mel. Vamos orar. Pai, que o pão e o vinho que representam o seu corpo e o seu sangue sejam alimentos para a nossa peregrinação. Nós que não libertamos a nós mesmos, mas temos um libertador, o Senhor. Nos lembramos, quando o Senhor nos convida à mesa, que aqui estamos por graça, porque não temos nada a oferecer, a não ser receber tamanho amor. Deus, que esse pão e esse vinho sejam separados do uso comum, para serem meios de graça, que abençoem a nossa jornada, até o dia que seremos para sempre, e te veremos face a face. Que assim o Senhor nos fortaleça, como comunidade de discípulos de Jesus Cristo, aqui no Jardim Itália, em Itapetininga, em São Paulo, no mundo, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu convido você que é batizado, cristão, que se coloque de pé e se dirija aqui e aqui. Tome o cálice e o pão e volte para o seu lugar, e depois todos juntos iremos ceiar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o
o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais. Sempre há de existir. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Vamos orar mais uma vez? Gratidão ao Senhor. Pai, obrigado porque os nossos pecados estão perdoados, redimidos pelo seu sangue, pela vida perfeita que o Senhor viveu. Nos dá a graça agora de seguirmos os teus passos e de aprendermos e entendermos que o seu silêncio não significa que o Senhor não nos ama, a entendermos que em todo momento o Senhor está cuidando de nós. A isso somos gratos a Ti. Que o Senhor nos faça família, comunidade, filhos e filhas do Senhor. Sejamos luz, sal, para fazermos a diferença, a partir da diferença que o Senhor fez na nossa vida, com a sua imensa graça. Louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, e agradecemos por tão grande amor. Amém e amém. Como uma grande família, eu convido você a comer do pão e a beber do cálice. Feliz Páscoa! Glórias a Deus. Amém. Vamos cantar a canção Dias Melhores. Convido todos a estarem em pé. Em seguida, vamos orar. Pelos nossos pedidos, seu Gilberto, Mira, a esposa dele, está bem doentinha, né, seu Gilberto? Vamos orar pela Mira, orar pelos nossos pedidos aqui.
melhores. Dias de paz, dias amados, dias que não deixaremos mais. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Amém? Vamos orar. Se você tem algum pedido também de dias melhores, esse é o momento de todos falarmos com Deus. Pai, suplicamos que o Senhor traga o seu reino sobre nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus. E a gente sabe que quando o teu reino vem, os demônios se vão, a enfermidade se vai. A gente sabe que a eternidade, ela passa a fazer mais sentido do que o tempo, quando estamos imersos no teu reino. Traz o teu reino sobre nós, Senhor, para que a nossa capacidade de amar seja ampliada, para que a forma como lidamos com a dor seja uma forma bíblica, correta, a forma como nos relacionamos contigo, entendendo os silêncios e a sua voz,
seja de fato plena, sobretudo a partir de Cristo, o servo sofredor. Pai, abençoa a nossa semana que se inicia, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, as nossas famílias, aqueles que estão distantes, aqueles a quem precisamos perdoar e a quem devemos pedir perdão, os amigos, abençoa os amigos, Senhor, abençoa aqueles que de alguma forma não nos damos bem também, nos ajuda, Senhor, a amar a todos. Pai, abençoa a vida da Mira, esposa do seu Gilberto, que se encontra adoecida, se sentindo sem ânimo. Restaura o vigor, Deus. Abençoa e traz alento à vida da Mira, que tem sido guerreira já há tantos anos, lidando com uma doença tão dura. Traz força, ânimo, alento à vida dela e do seu Gilberto. Prolonga os dias, Senhor, da Mira, do seu Gilberto, e assim o Senhor vai nos encher de alegria em podermos conviver com eles. Que assim o Senhor nos abençoe, Deus, e que essa semana seja especialmente abençoada por Ti. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Povo de Deus, que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor de Cristo Jesus, que se entregou naquela cruz, e o poder do Santo Espírito, que por nós intercede com sussurros, com gemidos inexprimíveis, de forma que sempre haja uma oração em nosso coração, endereçada a Deus Pai. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe na nossa peregrinação até Canaã, e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém, amém. Um último aviso antes de você sair, muito importante: o Itapetininga Invisível, que se reúne aqui toda quarta-feira, 7h30, dentre outras coisas, dá banho em moradores de rua, sempre tem uma muda nova de roupa para eles, tem um prato quente de comida, feito com muito carinho, com muito amor, e eles têm uma atenção, tem um culto voltado para eles. Eles estão com algumas necessidades, e talvez você possa doar, tem alguma coisa para doar. Roupa íntima masculina, meias, blusas de frio, calçados, calças masculinas, desodorante e barbeadores descartáveis. Então, se você puder ou desejar fazer essa doação, você pode procurar a diaconia. Cadê algum diácono para eu poder, colocar de referência? Estão todos trabalhando. Carlão, o cara que está fazendo a pipoca, Carlão. Então ele está fazendo a pipoca que você vai comer depois do culto. Dá um abraço nele. Faz assim, vem Carlão, faz assim. O pessoal te conhecer. Ele não é muito alto, irmãos, mas é muito forte. Então não brinque com ele, porque ele é forte, tá bom? Que Deus abençoe você. Não saia sem dar um forte abraço ao seu irmão e desejar uma boa semana.